Cá estamos nós em mais um Leadership Talks do Faz a Tua Mudança para resposta aos nossos seguidores, meus e teus. E esta semana foram muitos para ti, fazerem-te aqui umas perguntinhas para que nós possamos responder aos nossos seguidores. Eu estou a enviar estas coisas todas como tu pedes sempre. Exatamente. Portanto, é o propósito que tanto tu como eu estamos a fazer este Leadership Talks do Faz a Tua Mudança, uma marca que opera na área das mentorias, das formações, treinamentos, bem como tem um evento anual que se vai realizar no dia 19 de setembro. Ainda não me inscrevi, mas estou farto de enviar coisas, tenho que inscrever-me. É verdade, é verdade. E 10% das receitas são a favor de associações de solidariedade social. Vamos ter vários palestrantes, várias temáticas. Não é muito um evento slogan bonito de motivação, será mais uma clareza estratégica, uma autoliderança, porque acredito que efetivamente é por aí que nós fazemos a nossa mudança e os líderes também a fazem, porque eu também já fui, também já errei e também já aprendi com os erros da liderança. E por isso é que tu e eu, o meu querido e fantástico business coach, o melhor que eu tenho no mercado, estamos aqui neste desafio para vos ajudar e vos orientar com base na nossa experiência, com base no nosso conhecimento, respondendo essencialmente a perguntas que nos têm chegado. Exato. Portanto, tens a palavra, avança, porque isto é teu. Ok, olha, eu primeiro, antes de começar, antes que faças uma pergunta, queria fazer-te a ti uma pergunta. O que é que te leva, uma empreendedora como tu, empresária, a querer doar 10% das receitas a associações de cariz social? Não é? Quando em Portugal se olha sempre aos empresários como os que só querem lucro, que pagam salários baixos, que estão sempre à procura de mais e mais e melhor e mais dinheiro. O que é que leva uma mulher de sucesso, empreendedora e empresária, a querer doar 10% das receitas de um evento para associações de cariz social? O que é que leva a fazer isso? Olha, tem dois ou três grandes motivos. O primeiro grande motivo tem a ver com a pessoa da Adriana. Eu sempre fui uma pessoa que gostei imenso de ajudar, dentro das minhas possibilidades, e muitas vezes nós se não podemos ajudar a nível financeiro, existem imensas alternativas que nós podemos ajudar através de doação de roupas, ser solidário com voluntário em associações como tu também és. Portanto, sempre foi muito a minha essência, fui escoteira, fui catequista, portanto, tudo isso sempre esteve muito associado a mim. Depois foi porque o desenvolvimento pessoal chegou à minha vida, fez a minha mudança através da programação neurolinguística. Claro. E se há coisa que eu aprendi com grandes pessoas que me modelaram, inclusive o Tony Robbins, quem corre só atrás do dinheiro, o dinheiro foge de nós. E eu acredito verdadeiramente no propósito, mas o propósito tem também que nos trazer condições para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, sendo certo que se também nos trouxer essas condições, nós também podemos ajudar muito mais, não é? Portanto, sim, eu acredito que o servir é algo que te eleva como pessoa, e eu tenho uma grande paixão por servir, honestamente, e como sabes também és mentor na Nova, somos mentores na De Novo, fazemos tudo isso pro bono, e isso faz parte de mim e faz parte do projeto Faz a Tua Mudança. O terceiro motivo foi porque o meu falecido marido tinha essa ambição de fazer isso com a empresa de marketing. Eu só consegui fazer isso através do site do IAC, do Instituto de Apoio à Criança. Oferecemos o site e construímos o site que ainda hoje está no ar. Uau! E na altura fizemos, e também uma associação de Moçambique na altura, só que nunca havia muito dinheiro, a equipa não estava alinhada no mesmo objetivo, que nos trouxe até aqui, não é? Ao Faz a Tua Mudança. E como tal também é uma maneira de honrar o Guilherme e o propósito que ele tinha e que infelizmente com a morte também não o conseguiu realizar. Portanto, o Faz a Tua Mudança é mesmo isto, é acreditar que a autoliderança e a solidariedade poderão impactar cada vez mais vidas e cada vez mais pessoas. Daí que o evento cada vez mais vai crescer, já é o terceiro ano consecutivo e eu tenho a ambição de poder dar ainda mais para essas associações de caridade e para outras que possam impactar também vidas. Obrigada pela tua pergunta. É bom ouvir isso enquanto temos sempre esta fama de que os empresários querem só o lucro para eles e afinal não é assim verdade, não é? Não é. Há exceções. Bem, mas vamos lá. Então, disseste tinhas umas perguntas para mim. Vá.
que é que há Ora aí? bem, no mundo corporativo, qual foi o momento em que percebeste que a tua autoridade técnica não era suficiente para liderar as pessoas? Foi a pergunta feita pelo António Cunha. Olha, bem, essa do António é brutal, porque talvez, olha, quando comecei a liderar equipas multidisciplinares, foi quando eu vi que não tinha mesmo nada. Eu, quando saí de Portugal para ir para fora, nessa multinacional, era muito bom numa área de produção de papel. E fui como especialista, não é? Portanto, eu ia nos Pincas, o maior especialista europeu e não sei o que e tal. Quando cheguei aos escritórios centrais, isso levou-me a ir para os escritórios centrais em Leiden, nos Países Baixos. Quando cheguei, fiz a minha carreira e um dia disseram: Olha, vais liderar daqui, de onde tu és especialista, vamos dar 10 pessoas para uma coisa que eu não percebia absolutamente nada. Nada. Mesmo nada. Eram uns produtos que matavam os micróbios, cresciam. Bem, zero, não percebia nada de bactérias, de fungos, quer dizer, percebia da universidade, mas não o detalhe da indústria de papel. E é que eu vi. Eu não sei nada. Não sei nada e tenho que liderar estas Como pessoas. diz o Sócrates, eu só sei o que nada sei. Sei que Essa é a nada minha sei. prática diária, E exatamente. reuni-me, na altura, portanto, já havia uma equipe, eu tive que reestruturar a equipe, escolhi muito boas pessoas, melhores do que eu, fui muito honesto logo nas primeiras reuniões, disse que não sabia nada, e que contava com eles para que me ensinassem, mas também que me levassem no caminho para que eu pudesse, pelo menos, falar de alguma coisa com clientes, portanto, com o básico. Foi aí que nessa altura, eu tive a consciência plena que um líder teria, eu na altura não me definia como líder, nem hoje me defino, alguém me definiu como líder dessa equipe, como manager dessa equipe, ou como os americanos dizem, team lead, a pessoa que os liderava, não é? Implicitamente, eu tinha que escolher as melhores pessoas e tinha que me reduzir à minha insignificância como técnico. E pronto, eu disse, olha, Sim, as competências técnicas não são cada. Não, O e mundo depois, olha, mudou, não é? essa Portanto, abertura, essa abertura resultou muito em que as pessoas, por exemplo, cada vez que eu ia no carro com eles, me ensinassem o que é que eram as coisas que íamos fazer. Também dei muito de mim, Adriana. Eu era já um manager na altura de um certo ranking, pá, e vesti o meu fato de macaco, as minhas botas as minhas botas de segurança e fui trabalhar com eles para a máquina de papel, não é? E claro. quando eles diziam este é o meu chefe, as pessoas olhavam para mim como, o que é isto, não é? O que é que estás aqui a fazer? Porque eu tinha que aprender, não é? Pelo menos para falar, A não experiência é a queria, Adriana, base não de tudo. queria, não queria de maneira nenhuma ser um expert. Queria era, pelo menos, estar no mesmo tipo de linguagem, não é? E isso foi muito importante para mim. Mas aí tive a plena consciência e depois apliquei isso a toda a minha carreira. Eu costumava dizer sempre às pessoas que me recrutavam diretamente, o meu objetivo é fazer-me redundante. Eu quero ser despedido ou mudar para outra equipe. Quando eu mudar para outra equipa, sei que esta equipe está a funcionar a 100%, sem mim. Sim, o grande objetivo, na realidade, é que nós consigamos transmitir às pessoas que lideramos, não é? É um dos grandes princípios, que sejam capazes de olhar para trás e dizer aquela pessoa ajudou-me, aquela pessoa ensinou-me, aquela pessoa tornou-me uma melhor pessoa, um melhor profissional. Sem dúvida. E ainda existe muito a busca pelas tais competências técnicas, quando na realidade as competências comportamentais são cada vez essas que Que mais moldam distinguem, que todo o tecido distinguem, que distinguem, empresarial, não é? que distinguem. Também tive no outro dia uma pessoa que me disse assim: está bem, no meu tempo não era nada assim e não sei o Claro. quê, e as pessoas tinham é que trabalhar. É assim, nós já sabemos e não podemos colocar tudo na mesma bitola de que os jovens de agora têm a mesma capacidade de trabalho que nós fomos ensinados quando tínhamos há 30 Claro, anos porque atrás, nós não é? éramos ensinados a trabalhar para. Exatamente, e é assim, pá, trabalhas e acabou e não havia alternativa para isso, não é? Pronto. Eu Exato. não estou a dizer que os nossos jovens, não é isso que está em causa, nem os Claro, nossos não. São colaboradores, propósitos diferentes. São que são propósitos coisas diferentes. completamente diferentes, são circunstancialismos diferentes, são épocas diferentes. Exato. Mas a verdade é que esta mudança comportamental, esta mudança de estas novas skills para gerir pessoas, são efetivamente fundamentais, até pelas próprias gerações,
não é? Uhum. E pelas próprias exigências da própria Do mercado. inovação, Claro. etc. E esquecer isso, não se perceber a importância para o prédio dessas competências comportamentais é de facto dar um tiro nos pés. Olha, e uma das coisas que também fiz, que só para dar o mais chego ao que tu disseste, nunca tive, portanto, eu sempre defendi a equipe, sempre, e disse sempre do início, o que eu vou fazer é sempre lutar por nós. Portanto, Exatamente. porque vocês tenham melhores condições, porque a nossa equipa seja reconhecida, e sempre expus as pessoas. Portanto, quando eu era convidado, nós tínhamos em todas as empresas em que trabalhei, uma vez por mês tínhamos que apresentar resultados e conhecíamos a equipa acima de mim, portanto, sei lá, os presidentes, vice-presidentes, essa equipe de liderança. E eu levava sempre uma pessoa da equipe comigo para apresentar um caso ou uma parte da apresentação. E isso mantive sempre mantive assim. É assim, Sempre, também sempre. é uma realidade, e eu senti isso na pele quando tive a empresa, não é? Também é uma realidade que nós às vezes somos, pá, damos as melhores condições, nós aumentamos Claro, salários mesmo sem poder, nós fazemos coisas para que a equipa se sinta bem e mesmo assim, se existir um boicote silencioso em que tu até o desconheces, não é isso só o líder que é mau. Portanto, nós falamos de liderança porque defendemos o conhecimento da autoliderança para ser o claro. melhor líder. Contudo, há colaboradores muito difíceis Claro e que há há, claro. colaboradores muito ingratos também, Uhum. e atenção que isso é preciso ter bem em equação. Identificá-los bem. Porque Identificá-los bem. exatamente, porque fala-se muito na liderança, mas há determinadas Exato. situações que. Exato. Portanto, António, obrigada pela Obrigado tua por esta pergunta. pergunta. Foi ótimo. Agora, trabalhaste em multinacionais com culturas, processos e pressões Uhum. muito diferentes. O que é que aprendeste sobre liderança ao veres como é que empresas diferentes tratavam as mesmas pessoas? Como é que as empresas diferentes tratavam as pessoas de forma Tratavam as diferente? pessoas. Olha, eu vou dizer mesmo, tive a sorte de entrar em empresas em que os valores e a cultura se identificavam com os meus valores pessoais e com a minha cultura. Um, tive na última empresa, tive um chefe realmente que as pessoas eram zero. Portanto, digo mesmo chefe, porque de liderança não tinha nada. E aí tive muitos embates, porque eu pensava, para mim, a equipa era mais importante que os resultados. Porque eu acredito que quando tens uma equipe forte e quando a equipa se alinha e começa a dar os frutos, os resultados Exatamente. aparecem. Sempre demos resultados, mas eu queria resultados mais depressa, não é? E então tive a sorte de sempre estar em empresas em que os valores se identificavam com os meus. Algumas pessoas não, mas a maior parte sim. Portanto, as pessoas foram sempre tratadas de uma forma muito, diria, honesta e justa e transparente. E eu vou dar dois ou três casos. Eu tive que, durante a minha carreira no mundo corporativo, tive de despedir pessoas, não é? Porque não estavam nas posições erradas ou eram destes trabalhadores que tu disseste, colaboradores Sim, tóxicos. às vezes é necessário. Eu devia ter E, despedido no Covid, não o fiz e depois paguei o preço bem caro, não é? Por e isso. sempre fui muito transparente e muito transparente com isto. O que é que significa? Ter uma pessoa de HR, de recursos humanos ao meu lado, em que me dissesse como teria que aplicar as regras da companhia, mas também muito humano, em que eu disse, olha, epá, isto não está a dar mesmo, tu não sei se é a posição correta, tu já saltaste 3 ou 4 posições dentro do mesmo grupo e fora do grupo de trabalho, e também passaram para mim, passaram para ti, passaram para outros managers, uns mais managers, outros mais líderes, para ver se havia alguma coisa, e não dá. Eu acho que seria de bom tom da tua parte, foi assim, que chegássemos a um acordo. E isso também foi muito salutar que isso tivesse acontecido. Também aconteceu comigo. Na África do Sul, eu montei uma multinacional, não é? E houve uma altura em que eu tive que decidir. Na altura fui pai do meu filho, que é adotado, não é? E teria que decidir vir para Portugal ou continuar uma carreira internacional, mas o meu filho não teria a possibilidade de estabelecer o que os ingleses chamam emotional bonds, portanto, ligações afetivas. O que é que isso quer dizer? Que tive que optar, não é? E optei pelo meu filho, voltámos a Portugal, e nessa altura eu disse, olha, eu despeço-me, e eles disseram, não, a tua carreira, tens 20 anos connosco, a tua carreira é exemplar,
a tua decisão é nobre e nós vamos fazer tudo como se fosse um acordo comum, vais receber tudo o que tens direito, como se fosse uma reestruturação, pagamos-te a relocação para Exatamente. Portugal. Portanto, eu sempre tive a sorte, cá está, de trabalhar em empresas em que os valores dessas empresas e os líderes, pronto, tive alguns chefes, mas os líderes que me inspiraram dentro dessas empresas faziam o walk the talk. Pois, claro. Como diz Pronto. aqui a Ana Correia, a Uhum. nossa querida presidente da Câmara de Comércio da região das Beiras, uma mulher que é uma força da natureza também, assumir a responsabilidade de guiar uma equipa ou projeto em direção ao objetivo comum. Sem Exato. dúvida. Não é para todos. E o que eu tenho assistido nas mentorias e nos treinamentos e nas formações em empresas é que há muito essa dificuldade, sem sombra de dúvida, em assumir e gerir uma equipa em direção ao objetivo comum, porque há muito pouca clareza. No outro dia tive uma mentoria com uma PME que me disse, nós temos um projeto brutal que vai chegar a Portugal, mas eu estou perdida porque eu não sei como é que é de apresentar isto, etc. E eu dissociei um pouco da situação e ela olhou e disse, se calhar a empresa tem que falar com as pessoas. Pois claro que tem que falar com as pessoas, porque vai impactar essa mudança desse tal projeto, vai impactar a vida de alguns colaboradores, não só em termos de horas extraordinárias. Portanto, por que não aprender a comunicação, aprender a comunicar à equipa e dar-lhes uma direção e uma clareza que efetivamente comecem a fazer sentido. Porque impor, eu tive determinadas situações, às vezes no milénio, que me impunham as coisas, eu perguntava, mas qual é a razão disto? E mandavam-me calar. Ou então diziam, olha, você não sabe o que está a dizer. Não, eu só quero saber o porquê de nós estamos a alterar um departamento ou a alterar determinadas medidas, não é? Portanto, há muita falta de clareza, de comunicação, de direção das equipas e tratar as pessoas como pessoas e não como uns mentecaptos que estão aqui para obedecer porque até precisam do salário. Não é assim que deve funcionar. Muitas vezes, Adriana, isso vem pelo facto de as empresas, ainda hoje, no século XXI e pós-pandemia, onde os comportamentos ditos soft skills, que são a empatia, a autenticidade, a compaixão de um líder, ainda se promove por ações técnicas. Portanto, as pessoas... Se o líder também não se conhece ao ponto de se saber... ele não se autolidera... Exatamente. Não é? Portanto, se ele não se autolidera, como é que ele pode ser empático e dar o exemplo, não é? Isto volta tudo ao mesmo que eu acredito. Muitas vezes digo às pessoas, há 6 pilares para ter uma equipa de alta performance e uma delas é a visão. Mesmo que a empresa tenha uma visão, não é? E a Ana Gomes falou aí exatamente nesse ponto. Mesmo que... acho que foi a Ana Gomes, não é? Já sabes que eu com os nomes às vezes baralho. Sim. Apesar de adorarmos o Dale Carnegie, que nos diz que o nome é a coisa mais... É verdade. Ou som mais importante que cada pessoa gosta de ouvir. É verdade. Mas estava, como a Ana disse, muitas vezes tem que se agarrar na visão da empresa e transformá-la na visão da equipa, ou na visão do projeto. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes isso fala, não, porque a visão já lá está. Não, a visão do projeto não lá está. Aliás, eu vou-te dizer, se há uma coisa que eu fiz uma pesquisa em muitos websites e em empresas, quando estava a criar o Faz a Tua Mudança. Sim. E acredita que podes ir pesquisar. É muito raro uma empresa no seu website, porque missão é uma coisa, visão é outra. Exato. E é muito raro existir uma empresa que no seu website tenha essa discriminação. Exato. E não é a mesma coisa. Exatamente, não é a mesma coisa. Porque a visão tem que ser aspiracional, não é? A visão é o que é que vai ser a tua empresa daqui a 1000 anos. Claro. Ou daqui a 100 anos, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a NASA, a visão da NASA é conquistar o espaço. Exatamente. E há não sei quantos anos que a NASA existe, não é? E temos outras empresas assim. Portanto, e depois pensam que, e eu muitas vezes digo, às vezes as pessoas põem missão, visão e valores. Não, é visão, porque é a aspiração. A missão é o caminho que eu vou seguir. Não é? E o que é que eu pretendo com aquilo que eu estou a fazer? Não é? Exatamente, para chegar à visão. Por isso é que muitas vezes faz aquela representação do Monte Everest, com a bandeirinha visão, depois os acampamentos. Sim, mas muitos nem essa distinção têm. E depois os valores são os comportamentos
que a tua equipe tem que ter, ou que tu esperas que tenha, quando está a caminhar contigo nessa missão. Está a caminhar e desde que saiba, não é? Claro, Porque claro. muitas vezes, eu no outro dia fiz um training que se perguntou e eles não sabiam quais eram os valores da empresa e qual era a missão da empresa. Portanto, está tudo bem, não é? Não, não está nada bem, mas pronto, percebeste? A Ana diz que, agora sim, a Ana Gomes, desculpa Ana, há bocadinho Então, foi a Ana bocado era Correia, mas então este não meu era caso é surreal com os nomes. Na nossa perspectiva, os valores são do líder. Boa. Aí a pergunta, pensei que ela estava a opinião. Sim, Na eu acho que é nossa na vossa perspectiva, os perspectiva. valores sim, são do líder ou da organização. Eu acredito que é pelo líder para depois passá-los para a organização. Exatamente. Acredito que seja por aí. Primeiro o líder deve ser uma pessoa, agora é a Ana, não é? A Ana, É. se peço há bocado desculpa, porque já sabes, pronto, peço mesmo desculpa, é uma coisa que e conto-vos já uma coisa, olha, hoje fui almoçar com um grupo de empresários aqui em Setúbal e havia uma pessoa que se chamava, eu nem me lembro da pessoa, do nome, lembro da pessoa, sei o que é que a pessoa faz, lembro-me perfeitamente da pessoa, e é Valdesca. Depois eu batizei de Vedalska. Pronto, e agora não me sai do nome da cabeça, portanto é para tu veres. Mas não, agora voltando à pergunta da Ana. Mas acredito Da Ana, sim que da Ana é por aí. Gomes, Ana, é escolher pessoas que liderem equipas que se identificam com os valores da organização. E essas pessoas têm que, depois a cultura a cultura sai forte quando o líder não tolera comportamentos que não são de acordo com os valores da empresa. E se Exatamente. começa a tolerar, a cultura desaparece. Portanto, eu diria que o líder, primeiro que tudo, como eu tive a sorte de... Embora quando entras numa organização, essa organização já tendo os seus princípios, os seus valores, a sua missão, etc., e passar isso para essa pessoa, vai partir, a pessoa que se vai integrar ou está dentro disso ou então não se integra, não é? Exatamente, Pronto. cá está. Portanto, tu É um quando bocadinho vais, assim. se põe agora que, por exemplo, não sei, vou dar aqui o meu outro exemplo. Agora convido-te outra vez para ir, sei lá, para um banco ou para mim, para uma multinacional. Eu olho primeiro aos valores se estão de acordo comigo, não é? Claro, exatamente. Eu vou dar-te um exemplo, já sabes que eu sou de exemplos tempos. Se me convidassem para ir para ser diretor da máfia em Portugal, não é? Eu diria que não, porque nenhum dos valores se calhar alguns até têm natos, não é? Mas diria que em princípio não teriam, não é? E eu teria que decidir, pronto, entro ou não entro? Se entro, tenho que estar de acordo com aqueles valores, não é? Depois entrar e contaminar Exatamente. a Mas pronto, organização. isto deu pano a muita coisa, mas a pergunta da Carla foi respondida. Ana, espero que tenhamos Aí é respondido. a Carla foi a primeira, peço Foi desculpa. aquela segunda pergunta, não. A Ana Correia fez uma questão e a Ana Gomes fez-nos esta pergunta. Então eu acertei no primeiro nome. Acertaste no primeiro. Valha-me Deus. Bem, vamos à outra pergunta. Esta é para mim ou para ti, portanto podes começar tu, sem problema nenhum, e é da Susana, não tenho o último nome. O que é que a tua experiência, deverá ser a vossa experiência, a liderar equipas técnicas e comerciais, ensinaram, agora que aplicam quando ajudam outros líderes e donos do negócio? O que é que a experiência a liderar equipas técnicas e comerciais nos ensinaram a aplicar quando ajudamos outros líderes e donos de negócios? Podes começar tu. Eu para mim, o que me ensinou... Boa noite, Sandrinha. Toda a experiência que me deu, muito... primeiro vou dizer o que é que a experiência me deu. Ora, deu-me em escuta ativa. Pronto, que eu aprendi quando liderei equipas técnicas e comerciais. Escuta ativa. Seria um, dois, três. Desafiar, entrar mais no papel de coaching, portanto, desafiar. Aquela máxima, não me venham com problemas, venham com soluções. Sempre perguntar o que é que as pessoas fariam no meu lugar. Resiliência. Absorver muita da corporate BS, portanto, ou política da empresa, não é? Absorver muito isso para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. E depois, como é que eu transmito isso? É com exemplos. Por exemplo, sei lá, quando as pessoas... eu faço muitas vezes nas minhas sessões de coaching, faço muitas vezes o que eu chamo de mentor coaching, que é partilho experiências. Portanto, faço mentoria um bocadinho quando vejo que as pessoas não estão mesmo a pedir uma experiência. E partilho, olha, faz assim, 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 tenta fazer assim.
são baseados nas minhas experiências. Outra coisa que eu penso que ganhei bastante é saber respeitar a individualidade, cada um dentro de uma equipa. E depois também, como tive a hipótese de trabalhar em mercados muito diferentes, como o asiático, como o europeu, como o do Médio Oriente, como o das Américas, tanto Latina como, como, como a América do Norte e África, isso deu-me uma certa capacidade de ter uma inteligência emocional capaz de identificar coisas nos hábitos das pessoas Ok. e nas necessidades emocionais das pessoas, diria. Mas é intuitivo, percebes? Não é Sim. como tu que é estudado, eu é intuitivo da experiência, percebes? Ora bem, o que eu aprendi, para responder aqui à nossa fantástica, o que eu aprendi a liderar equipas técnicas e comerciais, eu foi mais a parte, honestamente, e que me traz aqui para a resposta à tua questão de ajudar líderes e donos de negócio, foi ter a consciência de que nós não nos conhecemos o suficiente para gerir essas equipas e que não conhecendo determinado tipo de pessoas, nós não temos a capacidade que eu acredito que tenhamos hoje, e dou muitos exemplos nos treinamentos e nas mentorias, dou muitos exemplos meus, que me mostraram que efetivamente tu tens que conhecer os reais motivos da tua equipa. Exato. Tu até podes ser muito fixe, tu podes ser uma excelente pessoa, tu podes te esforçar, mas uma pessoa que tem metaprogramas que tu desconheces como é que aquilo funciona, se a pessoa é mais visual, se é mais auditiva, se não é, a forma como tu comunicas só com apresentações de uma determinada maneira, certas circunstâncias que eu tive em apresentações da empresa em que às vezes perdi ao cliente e essa tomada de consciência agora é porque o cliente não era tão visual para aquilo como eu estava a fazer, a forma como as pessoas reagem. Portanto, o que eu aprendi a nível técnico e comercial foi fundamental para a juntar ao que me trouxe até aqui, ao conhecimento. Portanto, quando se fala em mentoria, a mentoria tem que requerer experiência. Nós com 20 anos, nós não temos experiência suficientes para fazer mentoria, porque o conhecimento é poder, sem sombra de dúvida, o que tu fazes com ele é que vai impactar a tua liderança. Contudo, é a tua autoliderança que vai fazer pela tua experiência de vida. Eu costumo dizer que a experiência ensina, a consciência transforma e depois a repetição, o treino, é que te leva a diferentes resultados. Portanto, Susana, o que eu te posso dizer é que, de facto, a nível técnico e comercial, porque eu fui comercial toda a minha vida mesmo, lutava para ser o melhor naquilo que fazia tecnicamente e a nível de vendas e a gerir equipas. Contudo, hoje eu sei que posso ajudar líderes e donos de negócios de uma forma não só pela experiência e pela adversidade que eu senti no terreno e que me coloquei a jeito muitas vezes. Essa minha experiência tem ajudado, sem dúvida nenhuma, porque tu consegues dar uma perspectiva completamente diferente. Tens exemplos de vida, tens exemplos no terreno em que podes ajudar a perceber que efetivamente é este caminho da autoliderança, do teu autoconhecimento, que te torna um melhor líder, que te torna um melhor conhecimento das vendas, dos comerciais, do olhares para o cliente, fazeres um pacing and leading numa objeção e saberes porque é que o estás a fazer, a persuasão que tu podes fazer, conheceres técnicas que efetivamente te vão levar a um patamar diferente. Portanto, obrigada pela tua questão. Mas é sem dúvida importante e isso ajuda líderes. É muito importante essa questão. A terem. E temos aqui a última. Ok. No mundo, houve alguma decisão de liderança no mundo corporativo de que se arrependam ou fariam de forma completamente diferente hoje, sabendo o que sabem hoje? Ui. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Agora que eu estou a ler melhor, portanto, os seguidores estão a começar a cada vez a ser mais exigentes com as perguntas. Uma decisão que me arrependesse.
boa questão. Acho que não, talvez, não tenho. Eu não considero as decisões que hoje vejo que poderiam ser diferentes. Eu considero que foram um testar e medir, ou um trial and error, para ver se estava no caminho certo ou não. Mas olha, por exemplo, quase sempre herdei alguns elementos de equipas que já sabiam que eram maus, portanto, que era já a última hipótese. E eu talvez ainda lhes desse mais uma hipótese, talvez hoje não tivesse dado. Tinha logo terminado, olha, não dá, não estás aqui, já sou o teu quarto manager nesta mesma posição. Teria sido honesto com a pessoa de vez dizer ok e depois construir. Acho que teria feito isso. Tenho 2 ou 3 dessas decisões e depois tenho uma decisão muito clara, era jovem e hoje teria feito de maneira diferente. Não era errada. Pus em risco a minha própria vida porque tive que ir à Arábia Saudita despedir um dos meus expatriados que estava lá e que fazia álcool de contrabando na casa dele e vendia. E foi descoberto pela polícia religiosa da altura e nós tivemos com o safari e depois foi perseguido, uma macacada desse género. Tipo James Bond. Talvez eu não tivesse dito que sim. Tive o suporte de um líder fantástico. De cada hora me telefonava, já está, já fizeste, já não sei o quê, não te esqueças, tens ali aqueles da empresa que são os nossos aliados, do tipo dessa coisa. Mas talvez teria feito de maneira diferente. Talvez o tivesse chamado aos escritórios centrais, tivesse atuado, teria chamado ele e a mulher logo, porque eles tiveram que fugir do país e teria feito isso. Não teria feito da maneira mais radical. Não é Às vezes é forma, mas pronto. Isto também é um caminho de crescimento. Não é uma decisão errada, a forma foi errada. Diga-se assim. Sim, às vezes não é o que se diz ou faz, é a forma como se faz, não é? Mas por isso é que todos nós também fazemos um caminho, não é? Claro. Portanto, eu ao Paulo, olha, eu tive algumas, honestamente, que provavelmente faria de forma diferente. Hoje acredito que nós nunca perdemos, nós ganhamos ou aprendemos, na realidade. Mas houve algumas situações, como uma que eu há pouco referi, que foi muito penalizadora, em que eu geri com o coração. E na altura, esse ter gerido e não ter tomado uma decisão mais forte na altura do Covid agravou consideravelmente todo o histórico que já era muito penalizador da empresa do meu falecido marido. E aí arrependo-me um pouco, sem dúvida, e isto com base na tua pergunta, da liderança. Aí senti que, e depois foi mesmo muito penalizador. E depois na parte final, nada disso houve agradecimento, portanto, nem nada de perto nem de longe, pelo facto de uma pessoa tomar essas decisões. Mas também por isso é que estamos aqui a falar, não é? Foi esse crescimento que me trouxe até aqui, foi esse processo que me trouxe aqui também, mas eu acredito que todos nós, como líderes até da nossa própria vida, quando aprendemos a fazê-la, temos sempre circunstâncias que poderíamos fazer de forma diferente, em contextos diferentes, mas nós fazemos o melhor que podemos com as circunstâncias que temos, no momento que vivemos. Éramos mais, eu acho que... Sim, a maturidade também era outra, a ingenuidade, eu era muito ingênua, eu considerava, era mesmo um achismo, por acaso, eu achava que era tudo fantástico e que era só uma face. Eu neste momento acredito que as coisas são bem diferentes, mas faz tudo parte deste processo. Eu vou perguntar aqui às nossas pessoas que estão aqui, se querem fazer alguma pergunta. Que nós cá estaremos para responder. Quero agradecer ao Paulo, ao António, à Carla e à Susana o envio das vossas perguntas, porque o Leadership Talks tem esse objetivo, responder de 15 em 15 dias. Possivelmente vamos descansar em agosto. Claro, agosto. Exatamente. Mas ainda fazemos mais uma, não é? Antes de agosto. Ainda fazemos mais uma. Mas mandem as vossas questões.
não tenham medo de fazer perguntas, porque nós também não temos medo de as responder. E Se há nós coisa nascemos que eu não ensinados, não é? tenho, Nós nascemos ensinados. Nem eu nem tu somos exatamente. gurus, nós estamos aqui a partilhar A nossa a nossa experiência, experiência o pessoal, não conhecimento, algum é? É só isso. conhecimento, porque somos eternos aprendizes, continuamos a aprender. A Luana está aqui a perguntar como perceber se estamos a tomar decisões alinhadas com os nossos valores ou apenas a reagir às circunstâncias. Aí eu vou-te dar um conselho de autoliderança. Aí deverias fazer um caminho para te conheceres bem e conheceres a hierarquia dos teus valores Exato. e quais são as tuas crenças, quais são determinados gatilhos que tu possas estar a fazer ou alguns padrões de comportamento que tu possas estar a ter, que reajas às circunstâncias, não analisando verdadeiramente aquilo que tu tens que analisar para o teu negócio, mas estás a decidir muitas vezes ou por uma carência da segurança, ou por uma crença de escassez, ou uma crença de receio, De portanto, abandono nós, também. de abandono, portanto, tomar as decisões alinhadas com os teus valores é analisar-te bem quem és, analisar a tua hierarquia de valores, o que é que tu pretendes, que valores é que tu estás a viver, se são iguais aos que tu acreditas que são, ou se são diferentes, e esse caminho é muito, muito gratificante. Olha, eu daria aqui uma dica à Luana para ser sem esse trabalho que tu falaste de dizer, podes tirar um shortcut, mas o shortcut depois é tentar saber através de um diagnóstico, de uma autoavaliação, quais são os teus valores principais. Exatamente. E depois ver cada vez e para além de ter esses valores principais como um autodiagnóstico, fazendo comparações, é tentar ter comportamentos ou escrever o valor de uma forma de ação, não é? Por exemplo, se eu digo que um dos meus valores é a ambição, por exemplo, acho que é o quinto, aliás é o quinto, a minha ambição é pessoal, não é ambição desmesurada, e o meu valor é eu mostro todos os dias ambição, tentando ser 1% melhor do que fui ontem. Então não é, eu sou ambicioso, quero ter uma casa, quero ter 30 jaguares, não é nada disso. Portanto, e depois a autenticidade também é um dos meus valores, não é? Eu caminho todos os dias, é como eu mostro o meu valor, não é? Eu caminho todos os dias, trazendo para o escritório e para o meu coach, as minhas sessões de coach, todo o meu eu. Existem três princípios. Se fizeres já este trabalho com preparação para o caminho, este pode ser um shortcut, que é o que eu digo, podes identificar e depois começar a tomar decisões baseado nestas ações, não é? E depois fazer o trabalho que a Adriana disse, que é mais extenso, envolve muito mais introspeção. Sem dúvida. E envolve três grandes princípios, que eu acredito que se nós, quando conhecemos isso e treinamos isso, que é visualizar, verbalizar e fazer em sintonia. Exato. Nós caímos muitas vezes em padrões em que visualizamos uma coisa, dizemos eu sou outra, eu não valho nada, eu não sou suficiente, eu não sei o quê, e depois ainda fazemos outra que não tem nada a ver com o que visualizamos nem com o que dizemos. E quando tu consegues esta sintonia, é de facto maravilhoso. Passas a ter uma vida mais alinhada, negócios mais alinhados, uma vida mais leve e menos desgastada. Exato. Dá trabalho. Mas é maravilhoso. Sim, mas dá. Olha, e outra coisa que é também importante para mim, por exemplo, é também depois analisar esses valores em termos de prioridades. E também para dar aqui uma dica à Luana, as prioridades dos valores mudam. Por exemplo, se calhar quando eu tinha 20 anos a ambição era muito mais importante do que é hoje. Claro. Porque eu queria construir uma carreira, queria ter coisas. Hoje a autenticidade, a empatia e a compaixão são valores que eu não abandono. A confiança, e o respeito pelos outros, não é? É uma coisa às vezes muito escassa, uma coisa muito escassa, mas nós temos que acabar porque já estamos a alongar como sempre. Claro. Só vou, primeiro agradeço-te como sempre, estamos juntos 15 a 15 dias ou 3 semanas. O pessoal está online, já sabe, daqui a 15 dias. Exatamente, mandem as vossas mensagens, aproveito para vos convidar
Para o evento Eu Decido, Faz a Tua Mudança, no dia 19 de setembro. Vamos ter palestrantes incríveis, temáticas muito giras, porque inclusive já em primeira mão vos digo que vai haver temáticas muito engraçadas, porque os próprios palestrantes vão fazer coisas muito engraçadas. Vai haver uma cadeira vazia que só no dia do evento vão saber quem é a pessoa que vai estar sujeita ao escrutínio da Linda Pereira, que é uma mulher incrível. A Tânia vai, é verdade, a Tânia é uma das embaixadoras. É uma questão de solidariedade também e uma noite maravilhosa para vocês, mas inscrevam-se porque é de facto um evento com um propósito e que vos acrescenta muito valor, que nos acrescenta conhecimento, aprendizagem e, acima de tudo, que nós façamos sempre 1% melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os que estiveram, os que vão ver. Mandem as vossas perguntas que eu e o cá estaremos. Para responder. Muito obrigada a todos. Boa noite e boas lideranças já agora. E boas lideranças. Obrigada, Cá. Beijinhos. Beijinhos. Deus, minha querida. Deus, tchau, obrigada. Tchau.